E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Transmissão Paulista. Mas antes disso, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz aqui na carteira, e lembrando também que todos os vídeos estão gravados aqui no YouTube. Bom, sem mais enrolação, primeiramente eu peguei aqui a cotação do papel preferencial da Transmissão Paulista, que é negociado com o final do código 4. Nesse momento é possível comprar uma ação preferencial por R$ 24,05, e é uma ação que nos últimos 30 dias sofreu também uma forte queda, apesar da Transmissão Paulista estar apresentando bons resultados, mas também já fiz aquele topo recentemente de R$ 25,78. Nesse momento a gente tem um dividend yield de 4,43%. A Transmissão Paulista realmente diminuiu um pouco os seus dividendos. Existe aí uma grande possibilidade de sair novos anúncios de dividendos nos próximos meses. A expectativa pelo menos é essa, principalmente se a gente olhar o histórico de dividendos da companhia. E também a Transmissão Paulista diminuiu um pouco os dividendos para fazer mais caixa, realizar novos investimentos. A empresa ganhou alguns leilões recentes e também para ter mais condições financeiras para os próximos leilões. E se a gente pegar aqui os resultados que a Transmissão Paulista apresentou no segundo trimestre de 2023 e considerar os indicadores regulatórios, teve um crescimento na receita de mais ou menos 21,7%, o EBITDA também cresceu cerca de 23,8% e o lucro líquido cresceu aí mais ou menos 253%. Isso tudo comparando o segundo TRI de 23 com o segundo TRI de 22. Realmente, os resultados que a Transmissão Paulista apresentou nesse segundo trimestre de 2023 teve um salto aí bem grande, excelentes valores que foram apresentados pela empresa. Mesmo assim, o impacto não foi tão grande assim na cotação da ação. E se a gente comparar, por exemplo, o lucro líquido desse primeiro semestre do primeiro trimestre de 23, considerando o lucro líquido regulatório versus o lucro líquido IFRS, a gente percebe que o lucro líquido IFRS foi bem maior do que o lucro líquido regulatório. Isso acontece aí nos dois resultados, tanto no trimestral quanto no semestral, que daí já considera os dois primeiros trimestres de 23. Diferente do que aconteceu com a Taesa, onde o lucro líquido regulatório foi muito acima do lucro líquido IFRS, no caso da Transmissão Paulista, mesmo o lucro líquido regulatório sendo muito melhor do que no ano passado, a gente teve um crescimento ainda maior, considerando o lucro líquido IFRS. Isso aqui, apenas para informar, tem toda a questão contábil. Normalmente o lucro líquido regulatório é algo requisitado pela Anatel por conta do setor que a empresa atua, e o lucro líquido IFRS está de acordo com as normas internacionais de contabilidade. Os dois a empresa divulga nos seus relatórios. Sobre o ciclo da RAP, 22 e 23 fechou em mais ou menos 4,8 bi. Teve diversos acréscimos, principalmente por conta de investimentos, novos projetos e as melhorias. Com isso temos a RAP do 5, 23, 24, que vai fechar aí mais ou menos 5,9 bi. Cresceu cerca de 22%, sinal de que as receitas da Transmissão Paulista seguem crescendo cada vez mais. Isso é muito interessante e muito positivo para a empresa no longo prazo. Ainda temos grandes expectativas de novos leilões no futuro. Afinal, a empresa atua no setor de transmissão de energia elétrica, que é um ramo que tem muito para crescer ainda, tem bastante espaço, e com isso a Transmissão Paulista é um grande player aí no mercado de transmissão do nosso país. E se a gente pegar os investimentos que a companhia vem fazendo nos últimos anos, notem que os montantes seguem crescendo cada vez mais. Em 2023 houve aí uma pequena queda nos investimentos da companhia, mas principalmente porque hoje existe mais concorrência também no setor. Mas a empresa teve, por exemplo, 6 projetos energizados desde 2022, tem 7 projetos, onde 5 estão em construção e 2 são de leilões de 2023, e isso aí deve incrementar a RAP em mais ou menos 730 milhões de reais, e são investimentos totais que a empresa deve realizar de cerca de 7,6 bi. São montantes aí bem grandes que a companhia segue investindo cada vez mais, e também a empresa vem investindo bastante em reforços e melhorias. Desse primeiro semestre de 23, nesse caso aí, houve um aumento aí de mais ou menos 47% e fechou em quase 500 milhões. Também considerando as manutenções preventivas, a Transmissão Paulista realmente hoje é um dos maiores players aí do setor de transmissão de energia do país. E no geral a empresa também vem apresentando grandes resultados ao mercado. Sobre o endividamento da empresa, mesmo realizando grandes investimentos, a situação da dívida está apresentando valores
cada vez melhores. A gente tem aqui o indicador dívida líquida sobre o EBITDA e desde o segundo trimestre de 2022 para cá, esse indicador vem mostrando números cada vez mais interessantes e nesse momento está apresentando o valor de 2,65. Diminuiu bastante, sinal de que a situação financeira da empresa está cada vez melhor. E isso tudo também impacta o resultado financeiro. O resultado financeiro no segundo tri de 2022 fechou em menos 301 milhões, principalmente por conta das despesas financeiras dos seus empréstimos, e nesse segundo trimestre de 2023 fechou em menos 258 milhões de reais. Quanto mais o endividamento for diminuindo, a taxa de juros também for diminuindo, as despesas financeiras vão diminuir e com isso o resultado financeiro vai apresentar valores também cada vez melhores. Mas no geral, olhando toda essa situação da dívida da empresa, a saúde financeira está cada vez melhor. Falando agora um pouco sobre dividendos, nesse ano de 2023 teve apenas um pagamento de dividendo, que foi em abril, onde o montante foi de mais ou menos 700 milhões, o que representa cerca de R$ 1,06 por ação. Mas percebam que a base de distribuição foi referente ao resultado de 2022, ou seja, tecnicamente ainda não existe nenhuma distribuição referente ao resultado de 2023. Por isso, podemos esperar que a empresa deve anunciar nos próximos meses pelo menos algum dividendo, e isso deve fazer com que pingue um montante também legal na conta dos investidores. E se a gente considerar aqui o lucro líquido regulatório e o payout da empresa, no geral, historicamente falando, a Transmissão Paulista é uma boa pagadora de dividendos, mas no ano de 2022 diminuiu bastante. Os dividendos que a empresa pagou fecharam aí mais ou menos 75%. Mesmo assim, se a empresa nesse ano de 2023 pagar um total de 75% do seu lucro líquido, podemos esperar até que bons dividendos, principalmente porque o lucro líquido da empresa está aumentando. E lembrando também que ainda não teve nenhuma distribuição referente ao exercício social de 2023, e quando ocorrer esse anúncio deve ser um montante bem interessante aos acionistas de Transmissão Paulista. E por fim, temos aqui os principais indicadores atuais dessa ação preferencial da Transmissão Paulista. É a ação que está com o melhor preço, principalmente porque não tem tag along, e no geral também vem apresentando bons indicadores de valuation. Só o dividend yield, que está um pouco abaixo no momento, mas quando a empresa anunciar novos dividendos, é um indicador que deve subir. Temos também um preço sobre lucro de 6,67. Em menos de 7 anos, a Transmissão Paulista vai gerar de lucro líquido o seu valor de mercado atualmente, e o preço sobre VP 0,9. Temos um deságio aí de mais ou menos 10%, considerando o preço da ação atualmente e o valor patrimonial da ação de R$ 26,57. São indicadores que apontam que essa ação está num patamar interessante. O endividamento no geral está bem controlado, as margens são altíssimas, temos uma margem líquida de mais de 40%, isso já é uma característica do setor. Temos também um ROI de quase 14% e ao longo dos anos a Transmissão Paulista vem conseguindo apresentar receitas e lucros crescentes, e isso também está acontecendo nesses últimos resultados. Se a gente pegar o segundo tri de 23 com o segundo tri de 22, houve um baita crescimento nas receitas, no EBITDA e no lucro da empresa, como eu demonstrei anteriormente. No geral, indicadores muito interessantes, pensando em um investimento a longo prazo, mas lembro sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, tem apenas fins educativos e informativos, e cabe a cada investidor avaliar e analisar se vale ou não a pena investir. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu gostei, pois vai ajudar ao vídeo chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.